Ligado em você. Olá, amigos. Estamos estreando neste momento o programa Bate-Papo com Tomás, um programa de entrevistas que vai ao ar com as personalidades de Gravatá, de Caruaru, do Recife. Com quem a gente tiver a oportunidade de conversar, nós vamos conversar. E vamos conversar uma conversa franca, transparente, olho no olho, para que a gente possa dar informação de qualidade e, assim, a população saber de assuntos que são do seu interesse. Hoje com a gente o Marcelo de Brito, filósofo, militante político, pessoa polêmica da cidade de Gravatá pelos seus posicionamentos sempre contundentes, sempre assim diretos nas questões que ele está defendendo, nas questões que ele está atuando. Marcelo de Brito é também o presidente do Sindesgra, Sindicato dos Servidores de Gravatá. E ele agora vai conversar com a gente a respeito de vários assuntos que estão em pauta nessa cidade e que são necessários que a gente debata, que a gente discuta, a fim de que quem está nos escutando, quem está nos assistindo, possa saber o que está acontecendo na cidade de Gravatá. Marcelo de Brito, seu boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde, meu amigo Tomás. Agradeço mais uma vez a oportunidade, por estar inaugurando, inclusive, essa nova fase do estudo, desse bate-papo com Tomás. E creio, pelo que eu já lhe conheço, pelo profissionalismo, pelo tempo de experiência que você tem, vai ser um sucesso aqui no município, com certeza. Marcelo, o que eu lhe pergunto agora, como é que está o Sindesgra, como é que estão os servidores, quais as expectativas dos servidores com relação à atual gestão? Vocês tiveram uma assembleia agora no dia 31 de maio, onde vários temas de pauta foram colocados, e aí, o que é que a categoria decidiu na assembleia? Essa assembleia já tinha sido deliberado anteriormente, em outra assembleia, para que, quando houvesse as audiências de metas fiscais, nós, como servidores públicos, pudéssemos participar. Nessas audiências, falado sobre a questão de receita, despesa do município, dívida ativa, se houve aumento, se houve diminuição, despesa com pessoal, despesas empenhadas, liquidadas, pagas. Então, fazer um levantamento geral do município. Então, o que nós, nessa assembleia, tivemos o intuito de fazer foi contribuir com a gestão para a questão fiscal do nosso município, para que pudéssemos passar o levantamento que nós fizemos como sindicato, no grupo de trabalho, no grupo de estudo com representantes das categorias, sobre a situação financeira do município. Então, foi uma parte pedagógica, para com os servidores públicos, mostrar também que nós, como sindicato, não tem só aquela imagem que o pessoal muitas vezes tem de sindicato, de que é só dinheiro, salário. Não, a gente estava para ver a questão econômica e poder ver como poderia o município economizar, diminuir suas despesas e aumentar suas receitas. Infelizmente, o que encontramos, não posso dizer politicamente aqui em Gravatá, foi a gestão que está pregando que o município foi pego com um gasto muito grande, não houve. Isso aí nem está havendo, ao contrário, houve um saldo positivo do dia 31 ao dia 1 de janeiro de mais de 3 milhões e 500, um saldo em conta para que o município pudesse gastar, ou seja, de livre movimentação, fora os outros dinheiros que são dinheiro de convênio, que são dinheiros vinculados, que não podem ser gastos diretamente, mas 3 milhões, mais de 3 milhões e 500 estava em conta para livre movimentação, então um saldo positivo. O outro levantamento que fizemos também, através dos relatórios, nesse caso, o relatório resumido de execução orçamentária, que é chamado REO, constando que o primeiro bimestre de janeiro e fevereiro, agora de 2017, houve um aumento de 3 milhões na arrecadação comparado ao primeiro bimestre de 2016. Então, você pegou o município, a gestão atual do prefeito Joaquim Neto, pegou o município com 3 milhões e 500 em conta, mais 3 milhões. E mais 3 de aumento de arrecadação, inclusive um aumento no IPTU, um aumento no ISS e um aumento no Simples Nacional. Então, ele não pegou o município no caos que está sendo pregado. Marcelo, você falou aí do IPTU, mas o IPTU não foi, o Ministério Público não teve um requerimento no sentido de que a Prefeitura revogasse o decreto de reajuste? Isso. Veja, o site
do Ministério Público, né? Ele consta bem claro, inclusive eu postei na minha rede social, no meu Facebook, em que o Ministério Público recomendou à Prefeitura uma nova avaliação, porque foram valores abusivos, né? Foi contra os princípios da economia, né? Princípios da proporcionalidade, né? A programação financeira do próprio gravataense, do próprio munícipe, ela tem que ser também respeitada, então não é você colocar 100%, porque isso não está nos meus orçamentos, deve ser de acordo com algumas taxas e a inflação. Então, que o município, alegando que foi a intervenção fez a medição, mas quem faz, no caso, o aumento do valor venal do terreno, da casa e tudo mais, é a Prefeitura. E o que aconteceu? O município, o prefeito, querendo legislar, ou seja, tomar uma atribuição que é exclusiva da Câmara, né, lançou um decreto em que fazia essa avaliação e esse aumento. Mas a Prefeitura tinha alegado que ela estava cumprindo uma determinação legal do PENAFEM, que se não cumprisse seria punida, haveria multa e tudo, na questão desses reajustes que foram colocados. Não houve. Ao contrário, o próprio Ministério Público reconheceu a abusividade, né, desse aumento e a disparidade também entre um ano e outro de inflação, né, sobre esse IPTU, e recomendou que não fosse, no caso, reavaliado, né? O município, segundo o site do Ministério Público, acatou a essa recomendação depois de um mês e meio, acatou, e no dia 2 de março ele revogou o decreto em que consta essa avaliação desse ano do IPTU. Só que o município continua arrecadando o IPTU. Então, peraí, acatou ou não a recomendação? Ou seja, o Ministério Público vai ter que entrar com uma ação, né? Porque ele primeiro recomenda, né, vias administrativas, vias negociais, e depois ele entra com ação, possivelmente uma ação civil pública, né, forçando o município, através de vias judiciais, para que não haja esse pagamento. E não havendo esse pagamento, o prefeito vai ter que haver a devolução de dinheiro, ou então deixar como crédito para o próximo ano. Sabe-se hoje realmente quantos % a folha de pagamento compromete a receita do município? Em quanto importa a folha de pagamento do município de Gravatá? Foi uma das discussões agora da audiência, né? Inclusive, eu apresentei 2 relatórios, né? Um relatório de gestão fiscal emitido no dia 8 de maio, né? E o outro relatório emitido no dia 30, agora do mês de maio. O primeiro relatório colocava que ele deixou a folha, no caso no primeiro quadrimestre, em 59%. Ele pegou em 57%, segundo o que está lá no RGF, e deixou em 59%, ou seja, era para ele ter baixado para 54%, ele aumentou para 59%. Depois veio outro relatório no dia 30, dizendo que ele baixou para 54%. Ficou estranho. Isso aí, e inclusive o prefeito alegou na rádio que não sabe onde arrumar essas informações, está vendo inclusive qual foi a máquina que foi emitido essa informação. Eu recomendei que ele vá na Delegacia de Crimes Cibernéticos, né, no Recife, e vai comprovar que eu tirei do site da prefeitura essa informação. Depois, se eles reformularem, é outra coisa. Mas ele pode prestar o BO, eu estou pronto para ir responder, levar as 2 máquinas, a qual eu fiz o download do documento para fazer análise na máquina, e pode fazer outros tipos de análise também no provedor, e vai conferir que eu peguei esse RGF, Relatório de Gestão Fiscal, dizendo que é 59% na prefeitura. Uma das provas que eu citei, que a contadora ficou de me responder e não respondeu, tanto na audiência, nem o prefeito também respondeu, quanto na entrevista que eles deram na rádio, foi que o relatório resumido de execução orçamentária, ele colocou que em janeiro e fevereiro houve um gasto de mais de 12 milhões, né, com despesa de pessoal. Janeiro e fevereiro. Março e abril, a despesa diminuiu para um pouco menos de 11 milhões. Botando a média, vamos botar 11 milhões. Então, como é que a folha de pagamento ela diminuiu de janeiro e fevereiro, e março e abril houve essa diminuição, se... Isso é o relatório que está dizendo. Houve diminuição na folha de pagamento. Nós vamos para a folha de pagamento que consta no portal Transparência, e você vê que o número de contratados e comissionados aumentou gradativamente de janeiro a março.
né? Janeiro, fevereiro, março, e fechou o quadrimestre em abril. Então, mostra bem claro. Primeiro tinha-se uma folha de 4 milhões, e lá vai o trem, depois 5 milhões e 6 milhões. Então, como é que a folha de pagamento mostra um aumento de número de servidores, um aumento de salário dos servidores comissionados, que inclusive, e no relatório de gestão fiscal está mostrando uma redução. Então, temos dois documentos contraditórios. O que eu vejo nessa questão é que o prefeito, como tinha a obrigação de baixar para próximo de 54, ou seja, um terço do excedente, como ele pegou 57, o excedente 3%, porque ele tinha que ficar em 54. O terço de 3%, 1,6%, no cálculo que nós fizemos. Então, ele tinha que baixar 1,6 da folha. Aí, para ele baixar, o que foi que ele fez? É o que chama mais ou menos de pedalada fiscal. Isso é uma possibilidade que só os documentos mesmo podem comprovar isso aí, né? Nos dados iniciais que nós temos, mostram uma contradição nos números. Então, para ele baixar, o que foi que ele fez? Pegou algumas despesas do quadrimestre, né? Pagou no outro mês, no caso em maio, e não contabilizou aquela despesa como sendo do quadrimestre anterior. Então, aí você consegue empurrar a despesa mais para frente. Marcelo, e a gente falava antes sobre essa questão da audiência, você já citou 2 vezes a audiência pública que a Prefeitura realizou na Câmara Municipal de Gravatá para prestar contas à população dos 4 primeiros meses de gestão, ou seja, dos 120 dias em que o prefeito Joaquim Neto está à frente do município. E nessa audiência surgiram comentários nas redes sociais de que você foi convidado a se retirar da Câmara por conta de posicionamentos que estavam interferindo no desenvolvimento do evento. O que é que você diz a respeito desses fatos que estão circulando nas redes sociais? Houve realmente, por parte inclusive do presidente Léo Duarte, né, pedindo para que os guardas municipais me tirassem de dentro da Câmara dos Vereadores, né. O motivo que ele alegou é que eu estava conturbando a audiência, porque eu fiz algumas perguntas não de forma grosseira, não de forma pejorativa, não soltando palavrão, não gritando, nada. Apenas fiz perguntas, como, por exemplo, o prefeito, junto com o diretor do IPSEG, que é o senhor Dogen, né, tinha afirmado que a dívida dele, ele tinha pago na gestão dele de 2004 a 2008, e eu comprovei, através das prestações de conta, que ele deixou mais de 3 milhões e 300 mil reais. E ele afirmou que pagou, que parcelou e pagou. Não, ele parcelou, e no último mês de gestão dele, em 2008, em dezembro, ele pagou uma parcela. E Osano ficou com todas as outras parcelas. Então, ele empurrou para frente também a dívida. Então, hoje ele está falando em parcelar 5 milhões, mas de uma que ele deixou 2.300. Então, de lá para cá veio os juros, veio as correções monetárias, né? Então, foi acumulando. Não que os outros também não deixassem passar, Osano e Bruno, mas passou. Então, se inflamou, porque eu fiz esse tipo de pergunta. Afirmei também que estava havendo 2 RGF, 2 relatórios de gestão fiscal, de que o REL, que é o relatório resumido de execução orçamentária, informava uma coisa e a folha de pagamento informava outra, e que tinha a possibilidade de ter havido uma pedalada fiscal. Então, se inflamou. Inclusive, hoje descobrimos por que foi que o presidente da Câmara se inflamou tanto na defesa para com o prefeito. Por quê? Isso aí. Terça-feira agora vai ter eleição da Câmara de Vereadores, da mesa diretora. E quem está candidato a presidente de novo pela Câmara dos Vereadores? O presidente atual, o senhor Léo Duarte. E ele precisa dos votos de quem? Da situação, que é os votos dos vereadores que foram eleitos no palanque de Joaquim Neto. Então, ele precisa desses votos para se reeleger presidente antes dos 2 anos, que foi o que eu e ele, lá dentro da Câmara de Vereadores, criticamos, nos levantamos contra essa proposta de ser renovado o presidente antes do período de término do seu mandato. Marcelo, servidores a gente tem ele em todos os postos do município, educação, saúde, finanças, em todos os lugares.
escolas, onde a gente for, a gente encontra servidores. E, no geral, da situação do servidor municipal, como é que ela está? Como é que está? Houve uma mesa de negociação, a mesa de negociação foi aberta, está funcionando, o sindicato está conseguindo as suas reivindicações, a prefeitura está atendendo aos pedidos do sindicato? Infelizmente, meu amigo Tomás, o que foi solicitado desde antes, né, do prefeito entrar no poder era que negociassem com o sindicato. Negociar não é ele vir fazer tudo o que o sindicato quer. Ele mostra-se os números, aqui é a situação real, nós mostramos também a situação do servidor e, no meio dessa negociação, a gente vê um contraponto em que chegarmos a um denominador comum. Então, muitas vezes, o servidor perde, que já está perdendo, e a gestão pública teria que haver um gasto a mais com os servidores. Por exemplo, alguns cargos como assistente administrativo, haveria um aumento de R$3.000 por mês para beneficiar quase 40 servidores. Então, veja, 40 servidores beneficiados com R$3.000 por mês, que é um CC3, se não me engano, da prefeitura. Quer dizer, o que ele paga um servidor, e eu estou dizendo CC3, não estou dizendo nem um 2 nem um, né? Que é o de 8 e o de R$5.000. Dá para pagar uma categoria com 40 pessoas. O crescimento vertical dos assistentes administrativos, educacional, dá em torno de 4.000 por aí, no máximo. Essa quantidade para beneficiar mais de 60 servidores. Então, duas categorias com em torno de quase 100 servidores podem ser beneficiadas, não é, com pagamento de um secretário da atual gestão, que inclusive aumentou o seu salário, né? Que no ano passado o secretário ganhava menos. O secretário executivo, né, ganhava menos. E agora aumentou de 3.200 para 5.000. Então, tem como fazermos essas negociações em que o município não perca e nem os servidores. Agora, ficarmos eternamente ganhando em cima de um salário mínimo, mais de 80% dos servidores públicos de Gravatá ganham um salário mínimo. Nós, quando saímos um dia, ou saímos da prefeitura ou nos aposentarmos, nós não temos FGTS, não temos seguro-desemprego, não temos aviso prévio. O único direito que nós temos é a aposentadoria, que já estão querendo tirar. Então, nem aposentadoria mais nós vamos ter. Então, ganhamos pouco, somos assalariados, não temos um plano de carreira, muitos servidores não estão ganhando insalubridade, nem trabalhando em banheiro. Não, diga a mesa de negociação, ela está funcionando, teve a reunião, vai ter nova reunião já agendada? O prefeito, ele deixou bem claro, de uma forma impositiva, que ia se reunir só a cada 4 meses conosco, ou seja, 3 vezes no ano. Se aposentar, se sentar e perfazendo 12 vezes em 4 anos. Quer dizer, é um absurdo a quantidade de vezes. E tinha-se um decreto anterior, o qual colocava que essa mesa de negociação devia ser mensal. Outro prejuízo que nós estamos tendo na área da saúde é a produtividade SUS. Já tem uma lei, já tem um decreto regulamentando e o prefeito não quer pagar, e é de verbas federais. Os servidores todos da saúde estão perdendo em torno de 160 a 170 reais por mês, porque o prefeito não quer pagar. Então, tivemos que judicializar essa ação, né, para que a justiça entenda esse direito dos servidores e seja pago a todos esses servidores da saúde. Voltamos com o programa Bate-Papo com Tomás. Hoje, a gente conversando com Marcelo de Brito, presidente do Sindisgra, que é o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Gravatá. E a gente volta agora, Marcelo, com uma pergunta que é interessante. Toda gestão, quando termina, há uma equipe de transição que senta, e essa equipe de transição estuda os problemas, estuda o que vai ficar para a gestão futura e é formada por membros da gestão futura e da gestão que terminou. A gente pergunta a você, o sindicato participa dessa equipe de transição? Tem um representante na equipe de transição? Nós solicitamos, no período da intervenção, né, no ano passado, já no final, entre novembro e dezembro, que houvesse essa participação também dos sindicatos, né? Enviamos, inclusive, para o atual controlador, que é o senhor Sulino, que era o presidente, inclusive, dessa comissão, porque essa comissão, embora fazendo parte do governo anterior e do governo que seria empossado em 2007, quem toma, no caso, a rédea ou a coordenação dessa comissão é o de quem vai entrar. Ou seja, o senhor Sulino era o presidente dessa comissão, que é o atual controlador, e foi solicitado a ele que nós participássemos para saber realmente a questão de finanças e tudo mais. Mas não tivemos respostas, né? Ou seja, não houve interesse da parte
deles, né, da comissão, e nós participarmos, mas mesmo assim tivemos acesso aos relatórios da intervenção, né, constando a questão de valor, constando a questão de programa, constando a questão das metas fiscais, né, mostrando quanto foi... Então, quer dizer que a intervenção repassou para vocês o relatório da transição. Esse relatório da intervenção. E o relatório da transição, que tem as duas partes, que tem todos os débitos, empenhos a pagar, todas essas despesas, vocês receberam esses relatórios? Esse relatório nós tínhamos conversado, solicitado ele disseram o seguinte, que não é um relatório em si. Por exemplo, a saúde prepara um relatório, o nosso Instituto de Previdência é um relatório, a intervenção como um todo um relatório, a educação um relatório, né? E os relatórios de gestões fiscais e os relatórios resumidos de execuções orçamentárias. Então, ele diz que isso faz parte do relatório. Então, não é só um papel o relatório, né? É todo um conjunto. Inclusive, eu conferi no Tribunal de Contas e diz lá que o relatório é composto mesmo de todas essas documentações, inclusive LOA, orçamento... E vocês receberam? Recebemos, tivemos acesso, por isso que tivemos conhecimento da real situação do município e estávamos também cobrando desde janeiro, fevereiro, mediante números que podíamos comprovar a situação que o município estava. Marcelo, e daqui para frente agora, quais são as ações que o sindicato vai desenvolver para tentar resgatar essas reivindicações antigas aí que o sindicato... Vamos continuar, claro, solicitando via negocial, via administrativa, embora já judicializamos uma ação que é sobre, como já tinha falado, da produtividade SUS, que já está em lei, já está em decreto, já está regulamentado. Vamos ver a possibilidade de judicializar também outra para o pessoal que trabalha diretamente em locais insalubres, como lavando banheiro, questão de locais quentes dentro de uma cozinha, né, e outros que possa ser prejudicado a saúde do servidor público. Então, estamos tentando negociar para fazer esse levantamento das pessoas que estão sendo prejudicadas. Mas o município, mais uma vez, não está se mostrando aberto para negociação. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Um levantamento entre nós mesmos e justiça. Então, onerar a justiça por algo que poderíamos ter sido resolvido de forma administrativa. E com relação a salários, alguma proposta da Prefeitura com relação aos reajustes salariais da categoria? Falamos não só de salário, mas desse pequeno reajuste, por exemplo, dos assistentes administrativos, dos auxiliares, da produtividade SUS, mas o prefeito deixou bem claro, né, inclusive em ata, que não pode dar no momento agora, porque pegou em caos, né, que não é verdade, que estamos num período bom de receitas, que é esse período de janeiro a maio, até junho. A partir daí as receitas começam a cair, né, e no segundo bimestre agora nós vamos ter uma queda de receita e, com isso, mesmo a despesa permanecendo, mas a porcentagem ela aumenta. Ele disse que não teria também condições de dar. Então, não saímos das reuniões com ele, nem uma perspectiva boa de quantidade de reunião, que é 3 vezes por mês, e nem com a perspectiva de quando pode ser melhorado isso aí. Inclusive, nós pedimos ao prefeito, então, veja as pautas que pode ser resolvida sem gastar nada. Veja, pauta para gastar R$3.000 por mês, pauta para gastar R$4.000 por mês, não quis. Então, veja pautas para não gastar nada, estatuto do servidor, equipamento de proteção individual para algumas categorias que ainda não têm esse equipamento adequadamente, né? E ele não quis ver nem as pautas que não iam onerar nada o poder público. Então, nós vemos que ele está realmente, não vou dizer se esquivando, mas se esquivando mesmo, né? Mas, mesmo assim, estamos tentando pela via negocial, mas, infelizmente, não estamos tendo esse resultado e vamos ter a Assembleia ainda esse mês de junho para decidir qual vai ser os próximos passos que serão tomados, né, quanto à Prefeitura. Então, nós vamos aguardar essa próxima Assembleia do Cidisgra, Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Gravatá, e vamos aguardar os resultados das negociações com a Prefeitura. Nossos microfones estão abertos, quem desejar pode solicitar uma entrevista e nós vamos entrevistar e vamos estar publicando. Marcelo, suas palavras finais para os telespectadores do programa Bate-Papo com Tomás. Hoje, inclusive uma questão, eu uso o Tomás como referência, né, eu sempre falo na questão da modernização e do que essa modernização está nos proporcionando, né? Estamos com veículos de comunicação hoje que qualquer pessoa que esteja no outro lado do mundo pode se comunicar
com outros países, né? Isso é uma comunicação intercontinental. Agora, está faltando também, eu creio que o Bate-Papo com Tomás vai suprir essa lacuna, que é também não só falarmos com pessoas do Japão e da China, mas pessoas do município, pessoas da localidade, pessoas próximas a nós, porque a comunicação, ao mesmo tempo que ela junta pessoas distantes, ela separa pessoas perto. Né? Então, temos que fazer uma comunicação, como o Bate-Papo Tomás está tendo essa formação, de juntar também essas pessoas perto. Então, juntem, pessoal, se unam, façam associações. O smartphone que você tem na mão é uma arma que você tem, porque aí você fotografa, ali você grava, ali você manda mensagem, ali você fiscaliza, ali você denuncia os órgãos de fiscalização. Então, vamos aproveitar os veículos de comunicação e usar eles para o controle social, para que realmente a democracia possa ser feita no nosso país e que todos esses veículos que nós temos hoje sejam politizados, que vão em assuntos que seja para a melhoria do nosso município. Agradecemos ao Marcelo de Brito. Voltamos em outra oportunidade com mais entrevistas no programa Bate-Papo com Tomás, na Rota 232.